A água gélida batia violentamente contra o rosto de Isadora, roubando-lhe o fôlego e a sanidade em uma fração de segundos terríveis. As mãos fortes e implacáveis de Mateus Monteiro apertavam a nuca da jovem, forçando-a a manter o rosto submerso na pia de mármore escuro daquela suíte nupcial luxuosa. O vestido de noiva, antes um símbolo de sacrifício por sua mãe doente, agora estava encharcado e pesado, puxando-a para um abismo de desespero e medo absoluto. Ela debatia-se freneticamente, as unhas arranhando os pulsos de ferro do homem que deveria ser seu marido. Mas ele permanecia inabalável. O som abafado dos gritos de Isadora ecoava pelo banheiro espaçoso, afogando-se na torrente de água fria que jorrava incessantemente da torneira dourada. Seus pulmões queimavam, clamando por oxigênio enquanto a escuridão começava a nublar sua visão periférica, prometendo um desmaio iminente e terrível. Ela não compreendia como a noite de núpcias havia se transformado naquele pesadelo horrendo, onde o herdeiro bilionário da família Monteiro exibia sua verdadeira face demoníaca e implacável. A mente da enfermeira da favela de Heliópolis vagava para o rosto pálido de sua mãe doente. A única razão pela qual aceitara vender tudo, de repente, um gosto amargo e metálico subiu por sua garganta, forçando-a a expelir o líquido escuro que havia engolido momentos antes na sala de estar. O vinho tinto, oferecido com um sorriso benevolente por seu sogro, Dom Henrique, agora manchava a água límpida da pia com um tom vermelho sinistro. Mateus, sentindo o corpo da esposa convulsionar e expulsar a substância venenosa, afrouxou levemente o aperto cruel em sua nuca, permitindo que ela erguesse o rosto desesperadamente. Isadora engasgou violentamente, puxando o ar com urgência, enquanto lágrimas quentes misturavam-se à água fria que escorria por seu rosto. Ela recuou instintivamente, escorregando no piso molhado de mármore, importado até bater as costas contra a parede fria, o peito arfando sem qualquer controle racional. Os olhos grandes e amendoados de Isadora, repletos de pavor e confusão absoluta, fixaram-se na figura imponente de Mateus, que a observava com uma expressão indecifrável. O terno sob medida estava encharcado, mas a postura do executivo continuava rígida, exalando uma aura de perigo iminente que fazia o coração da jovem disparar alucinadamente. Antes que pudesse formular uma única palavra de súplica ou acusação direta, passos apressados e pesados ecoaram pelo corredor escuro. A porta do quarto foi escancarada com brutalidade, revelando a figura patriarcal e imponente de Dom Henrique Monteiro, cujos olhos fingiam choque e indignação absoluta. O magnata, com seus cabelos grisalhos impecavelmente alinhados e o crucifixo de ouro brilhando no peito, avançou rapidamente em direção ao banheiro, parando diante da cena caótica. Seu olhar avaliou a nora caída e encharcada. Depois pousou no filho, que permanecia em silêncio sepulcral, com os punhos cerrados ao lado do corpo musculoso. A máscara de bondade do velho patriarca estava pronta para apresentar mais uma de suas atuações magistrais. Meu Deus misericordioso! O que significa isso? Mateus. A voz de Dom Henrique trovejou pelo ambiente, carregada de uma falsa reprovação que fez o estômago do filho revirar de nojo e ódio contido. O velho ajoelhou-se graciosamente ao lado de Isadora, puxando um lenço de seda pura do bolso do paletó para secar gentilmente o rosto molhado e trêmulo da garota apavorada. Ela se encolheu ao toque, mas a voz mansa e paternal do sogro parecia o único porto seguro naquele oceano de loucura e brutalidade que havia engolido sua noite de núpcias de maneira totalmente traumática. Você enlouqueceu de vez. Seu monstro desprezível atacar sua própria esposa na noite do casamento. A pobre menina que jurou proteger perante o altar do Senhor. As acusações de Dom Henrique eram como punhais afiados, desenhados perfeitamente para isolar ainda mais o filho e conquistar a confiança cega da nora ferida. Mateus não respondeu imediatamente. Seus olhos escuros e tempestuosos cruzaram com os do pai, travando uma batalha silenciosa e letal
que Isadora não tinha capacidade de compreender naquele momento de desespero cego. O CEO bilionário sabia que qualquer palavra em sua defesa seria distorcida pelo manipulador brilhante. Isadora soluçou dolorosamente, agarrando-se ao braço oferecido pelo sogro como uma náufraga. Agarra-se a um pedaço de madeira flutuante em meio a uma tempestade furiosa. Ela permitiu que o homem mais velho a ajudasse a se levantar do chão frio. Sentindo os tremores incontroláveis dominarem cada centímetro de seu corpo frágil e esgotado. A imagem sagrada do casamento, abençoado pelo padre de sua humilde paróquia na favela pacata, havia sido despedaçada pela crueldade inexplicável do marido que ela mal conhecia e já temia profundamente. A tristeza imensa em seu coração superava largamente o pavor físico que acabara de vivenciar. Venha comigo, minha filha querida. Eu vou proteger você deste covarde implacável, sussurrou Dom Henrique, lançando um olhar de nojo perfeitamente calculado em direção ao próprio filho. Mateus finalmente moveu-se, dando um passo à frente com a mandíbula travada, as gotas de água pingando de seus cabelos escuros e bagunçados sobre o colarinho branco amarrotado. Ele abriu a boca para falar, pretendendo gritar a verdade crua sobre o vinho envenenado que o pai havia oferecido a Isadora para forçar sua submissão silenciosa. No entanto, o olhar aterrorizado e repleto de repulsa visceral da jovem esposa calou imediatamente suas palavras. A enfermeira encolheu-se ainda mais contra o corpo do patriarca, fechando os olhos com força incontrolável, como se a simples visão de Mateus lhe causasse uma dor física insuportável. O CEO percebeu, com um amargor devastador dilacerando sua alma atormentada, que o plano cruel de seu pai havia funcionado de maneira brilhante e absolutamente imaculada desde o primeiro segundo. Se ele revelasse a verdade agora, Isadora nunca acreditaria no homem que acabara de quase afogá-la violentamente na pia do banheiro luxuoso. Ele precisava aceitar dolorosamente o papel de vilão desprezível para manter Paula segura e distante da cova fria. Leve-a daqui imediatamente. Mateus rosnou, a voz soando rouca e perigosamente baixa, preenchendo o ambiente suntuoso com uma ameaça vazia que apenas o pai manipulador sabia identificar corretamente. Dom Henrique escondeu um sorriso vitorioso e perverso nos lábios finos, guiando a nora trêmula para fora do banheiro com gestos suaves e falsamente protetores que reviravam o estômago do filho injustiçado. Isadora não olhou para trás nem por um único segundo, arrastando o vestido de noiva arruinado pelo corredor extenso e opulento daquela mansão monumental. Ela chorava copiosamente, lamentando a ironia macabra do destino impiedoso que a havia aprisionado ali, sozinho na suíte matrimonial que cheirava fortemente a água sanitária e vinho derramado. Mateus apoiou as mãos largas nas bordas da pia de mármore e encarou seu próprio reflexo. O espelho devolvia a imagem de um homem poderoso e temido no mundo dos negócios paulistanos, mas cujos olhos negros carregavam um abismo de solidão e dor insuperáveis. Ele abriu a torneira novamente, deixando a água lavar os resquícios escuros do veneno que quase havia tirado a vida da mulher inocente. As gotas frias misturavam-se ao suor de sua testa, enquanto as lembranças do passado, extremamente violento, ressurgiam para assombrá-lo. Enquanto isso, no quarto de hóspedes, localizado no extremo oposto da vasta propriedade, Isadora tentava desesperadamente aquecer-se debaixo de cobertores grossos oferecidos pela governanta gentil, Dona Carmen. A senhora idosa de feições cansadas e bondosas serviu-lhe um chá de camomila fumegante, observando a jovem chorar com uma mistura de profunda pena e um conhecimento sombrio. Isadora segurava a xícara de porcelana fina com as mãos trêmulas, sentindo que havia entregado o próprio pescoço para a guilhotina em troca do tratamento médico vitalício de sua mãe. A culpa avassaladora e o medo paralisante devoravam sua alma pura e verdadeiramente compassiva. Por que ele fez isso comigo? Dona Carmen, o que eu fiz para despertar tanto ódio doentio em um homem que acabei de conhecer diante do altar de Deus sagrado? Isadora murmurou entre soluços dolorosos e incessantes.
os olhos marejados buscando alguma resposta reconfortante na face enrugada da velha funcionária fiel da família Monteiro. Carmen suspirou pesadamente, ajeitando o xale escuro sobre os ombros cansados antes de desviar o olhar para a janela imensa que dava vista para os jardins perfeitamente impecáveis. Havia tantas verdades terríveis escondidas por trás daquelas paredes revestidas de luxo que a pobre governanta temia muito. Existem tempestades sombrias nesta casa que uma alma pura como a sua não deveria ser forçada a enfrentar violentamente. Menina Isadora. A governanta respondeu enigmaticamente, recolhendo a xícara vazia, com mãos ligeiramente trêmulas de apreensão. Mateus Monteiro. Não é o demônio que demonstrou ser perante você esta noite, mas ele viveu no inferno por tempo suficiente para aprender a falar a língua das chamas e conseguir sobreviver. Durma agora tranquilamente e tente esquecer o horror desta noite infeliz. Amanhã, o sol nascerá novamente e você precisará de toda a força divina para enfrentar as provações e inúmeras humilhações amargas. Após a saída completamente silenciosa de Dona Carmen, Isadora ficou sozinha e desamparada no escuro opressivo do quarto desconhecido e imensamente gelado. Ela puxou do pescoço uma pequena correntinha de prata bem barata, com a medalha sagrada de Nossa Senhora Aparecida, beijando-a fervorosamente enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto manchado, em suas preces angustiadas e desesperadas. Ela implorava a Deus por proteção divina contra a crueldade impensável do marido, e agradecia imensamente pela intervenção salvadora do sogro, sem saber que estava invertendo perfeitamente os papéis dos verdadeiros monstros e heróis anônimos daquela terrível história de ambição totalmente desenfreada. No escritório luxuoso, forrado com belíssimos painéis de jacarandá no andar principal, Dom Henrique saboreava calmamente uma taça do mais raro conhaque importado, enquanto contemplava as chamas altas e quentes da lareira crepitante. A noite havia terminado exatamente como o velho patriarca havia arquitetado com sua mente maquiavélica e absolutamente perversa, forçando Mateus a adotar o papel de vilão desprezível para manter a fachada doentia que sustentava todo o império bilionário da família Monteiro. A garota ingênua e inexperiente da favela estava agora firmemente presa na palma de suas mãos gananciosas, confiando nele cegamente e odiando o único homem bondoso. Ele riu baixinho no escuro, um som áspero e sombrio que pareceu congelar o ambiente aquecido do escritório, suntuoso e incrivelmente imponente de sua residência opulenta, o terreno extremamente valioso em Heliópolis, onde a pequena capela e a humilde clínica comunitária da garota estavam construídas. Logo pertenceria legalmente à gigantesca imobiliária da família Monteiro, sem que nenhuma suspeita recaísse sobre as ações inescrupulosas do patriarca reverenciado pela alta sociedade. Mateus arcaria sozinho com todas as culpas pesadas, suportando o ódio e a repulsa implacável, assim como fizera a vida inteira para proteger a memória imaculada da amada mãe tragicamente falecida. Em seu quarto, totalmente arruinado pela água escorrendo e pelo ódio palpável, Mateus retirou lentamente o paletó encharcado e desabotoou a camisa branca que grudava dolorosamente em sua pele fria. As costas largas do executivo, expostas à fraca iluminação do cômodo, revelavam um mapa macabro de cicatrizes antigas e esbranquiçadas. Marcas indeléveis do cinto de couro pesado de Dom Henrique durante toda a sua infância, conturbada e assustadora. Cada linha profunda em sua pele contava a história silenciosa de um menino assustado que suportou dores inimagináveis para tentar salvar outras pessoas inocentes da ira patriarcal completamente sádica e doentia. Ele deitou-se na cama colossal e completamente desfeita, encarando o teto ornamentado com afrescos renascentistas caríssimos que em nada aliviavam o vazio sufocante e torturante de seu peito muito apertado. O choro desesperado e imensamente magoado de Isadora continuava ecoando incessantemente no fundo de sua mente cansada, lembrando-o dolorosamente da monstruosidade que precisara cometer para arrancar o veneno fatal das entranhas da moça pura da favela violenta.
Mateus fechou os olhos pesados, rezando silenciosamente para uma força maior na qual mal acreditava, pedindo perdão celestial por todas as lágrimas que ainda precisaria arrancar daquela garota bondosa para mantê-la viva sempre. Os primeiros raios de sol invadiram o quarto luxuoso, mas não trouxeram nenhum calor para o coração despedaçado de Isadora. A jovem abriu os olhos pesados, sentindo a maciez irreal dos lençóis de seda contrastar brutalmente com a dor aguda em sua alma. As lembranças aterrorizantes da noite anterior inundaram sua mente cansada, fazendo-a tremer involuntariamente sob as cobertas grossas e perfumadas. Ela precisava encontrar forças na imagem de sua mãe doente, deitada em um leito de hospital, aguardando a cirurgia vital, para conseguir levantar e enfrentar o monstro com quem havia se casado. Vestindo roupas simples que havia trazido de sua pequena casa em Heliópolis, Isadora caminhou timidamente pelos corredores extensos e opressores da mansão gigantesca. O piso de mármore refletia a luz dos lustres de cristal caríssimos, evidenciando a riqueza obscena da família Monteiro em cada detalhe arquitetônico perfeitamente desenhado. Ao passar pela área de serviço, ela notou os olhares cortantes e os sussurros venenosos das empregadas uniformizadas, que a julgavam abertamente por sua origem humilde e extremamente pobre. O preconceito de classe era uma faca afiada, rasgando a pele sensível da garota recém-chegada ao inferno. Na imensa sala de jantar decorada com móveis antigos de madeira nobre, Dom Henrique já estava sentado à cabeceira da mesa farta e maravilhosamente posta. O patriarca sorriu de maneira paternal, ao notar a presença tímida da nora assustada, indicando uma cadeira estofada ao seu lado com um gesto suave. Isadora sentou-se cautelosamente, agradecendo internamente pela proteção aparente daquele homem grisalho, que parecia ser o único farol de bondade naquele oceano sombrio. Ela aceitou uma xícara de café quente, ignorando o perigo mortal que se escondia por trás dos olhos gentis do sogro manipulador. A atmosfera tranquila foi instantaneamente destroçada quando Mateus cruzou o batente da porta com passos pesados e uma expressão dura como pedra polida. O executivo vestia um terno impecável de corte italiano, exalando uma aura de poder absoluto e frieza calculada que paralisou os movimentos da jovem esposa. Ele ignorou completamente a presença encolhida de Isadora, dirigindo-se a uma das criadas com um tom de voz áspero e extremamente arrogante para exigir seu jornal matinal imediatamente. O coração da enfermeira disparou em pânico, temendo que a violência da noite anterior recomeçasse a qualquer instante inoportuno. Sentando-se na extremidade oposta da longa mesa de jantar, o CEO bilionário finalmente lançou um olhar cortante e carregado de desprezo simulado na direção da garota. Achei que tivéssemos deixado claro que os empregados devem tomar o café da manhã na cozinha, longe da vista dos moradores principais. Mateus declarou com uma voz gélida, cravejando palavras cruéis no peito da mulher. Ele precisava ofendê-la publicamente, chamando-a de favelada indigna para convencer o próprio pai de que sentia uma repulsa verdadeira e inabalável por ela. Cada sílaba venenosa cortava o próprio coração do homem amargurado. Isadora sentiu o rosto queimar de vergonha profunda, enquanto as lágrimas ameaçavam transbordar de seus olhos grandes e expressivos diante daquela humilhação pública e desnecessária. Ela apertou as mãos pálidas sobre o colo, cravando as unhas curtas nas palmas para suportar a dor dilacerante da rejeição brutal do próprio marido perante os funcionários. A imagem do rosto sorridente de sua mãe idosa piscou em sua mente turbulenta, lembrando-a do sacrifício supremo que havia aceitado realizar ao assinar aquele contrato de casamento amaldiçoado. A fé inabalável em Deus era sua única armadura contra as agressões. Intervindo com maestria teatral, Dom Henrique bateu a mão espalmada sobre a mesa de madeira com uma indignação falsa e perfeitamente ensaiada para impressionar a nora. Já chega de tanta insolência. Mateus, você deve respeito imediato e incondicional à sua esposa sob o meu teto sagrado. O velho repreendeu severamente, assumindo o papel de defensor incansável dos oprimidos e fracos. O filho revoltou-se silenciosamente,
levantando-se bruscamente da cadeira confortável e abandonando a sala de jantar sem dizer absolutamente nada, deixando um rastro de tensão palpável no ar. O plano diabólico do patriarca estava fluindo graciosamente, buscando desesperadamente um refúgio seguro longe da opressão daquela casa gigantesca. Isadora correu para os jardins imensos e labirínticos repletos de roseiras vermelhas e brancas. O ar fresco da manhã paulistana ajudou a acalmar os batimentos descontrolados de seu coração ferido, mas a sensação de isolamento e desespero continuava apertando sua garganta sensível. Ela encontrou a governanta fiel, Dona Carmen, podando cuidadosamente algumas flores perto de uma fonte de pedra antiga, com formato de anjo chorando. A senhora idosa lançou-lhe um olhar repleto de compaixão silenciosa, desejando poder revelar todos os segredos obscuros imediatamente. Não deixe que as palavras ásperas daquele menino endurecido destruam a bondade infinita que habita no seu coração puro. Minha querida criança, Dona Carmen murmurou baixinho, olhando ao redor com medo evidente de ser escutada por ouvidos indesejados e extremamente perigosos. A governanta sábia sabia perfeitamente que Mateus estava encenando uma peça cruel para proteger a vida frágil daquela garota das garras sangrentas de Dom Henrique, mas seu juramento de silêncio eterno a impedia de falar abertamente. Isadora agradeceu com um sorriso triste e quebrado, caminhando sem rumo pelos caminhos pavimentados com pedras irregulares, escondida entre árvores centenárias e arbustos muito bem cuidados. Isadora descobriu uma pequena capela de pedra escura que parecia abandonada há várias décadas solitárias. Ela empurrou a porta pesada de madeira rangente e ajoelhou-se diante de um altar poeirento, iluminado apenas por frestas estreitas de luz solar matutina. Com as mãos unidas e trêmulas, a jovem começou a rezar fervorosamente, pedindo força divina para suportar as provações diárias e clareza mental para compreender a escuridão absoluta que habitava a alma de seu marido tempestuoso. Suas lágrimas quentes caíram silenciosamente sobre o piso gélido manchado. Do alto de seu escritório moderno e completamente envidraçado no terceiro andar, Mateus observava a figura frágil de sua esposa desaparecer dentro da velha capela familiar. O peito do executivo doía com uma intensidade sufocante e torturante. Sabendo que ele era a causa principal de todo o sofrimento injusto daquela mulher doce e inofensiva, ele precisava ser o vilão implacável, o monstro impiedoso da história, para garantir que as atenções malévolas de seu pai permanecessem concentradas exclusivamente nele mesmo. Amar Isadora em segredo era a punição mais severa que o destino cruel havia planejado. A lembrança terrível de sua própria mãe, agonizando na cama sob os cuidados negligentes e cruéis de Dom Henrique, invadiu a mente conturbada do jovem bilionário. Ele sentiu as velhas cicatrizes em suas costas queimarem em brasa viva. Um lembrete físico e doloroso do preço altíssimo da desobediência direta ao patriarca sádico e poderoso. Se ele demonstrasse uma única gota de afeto ou preocupação sincera por Isadora, o velho a destruiria lentamente e sem piedade alguma, usando-a como uma ferramenta de tortura psicológica contra o filho rebelde. O fingimento frio era absolutamente vital para sobreviver. Durante a tarde silenciosa e monótona, Isadora conseguiu fazer uma ligação rápida para o hospital beneficente onde sua mãe estava internada, aguardando o procedimento cirúrgico. A enfermeira-chefe confirmou alegremente que todas as despesas médicas astronômicas haviam sido pagas integralmente pela Fundação de Caridade pertencente à imponente família Monteiro. Um suspiro profundo de alívio escapou dos lábios trêmulos da jovem, misturando-se a um sentimento esmagador de obrigação e dívida eterna para com aquelas pessoas estranhas e aterrorizantes. Ela estava definitivamente presa em uma gaiola de ouro reluzente, trancada por sua própria vontade desesperada e amorosa, caminhando apressadamente de volta para o seu quarto isolado. Isadora trombou violentamente contra o peito largo e musculoso de Mateus no meio do corredor escurecido. O contato físico repentino fez a garota recuar assustada,
como se tivesse encostado acidentalmente em uma superfície em brasa viva e incrivelmente perigosa. O CEO segurou o braço dela com força desnecessária. Seus olhos negros, faiscando com uma raiva fabricada que escondia perfeitamente o desespero contido em sua alma fadigada, ele aproximou o rosto do dela. O cheiro de loção pós-barba, cara invadindo as narinas sensíveis da enfermeira paralisada. Não ande vagando pela minha casa como um fantasma assustado, procurando problemas que você não tem a menor capacidade de resolver sozinha. Garota estúpida. Mateus sibilou asperamente, soltando o braço fino da mulher com um empurrão leve e desdenhoso. Isadora reuniu um pingo de coragem desesperada, erguendo o queixo trêmulo para encarar os olhos sombrios e tempestuosos do homem, que a aterrorizava a cada respiração superficial. Ela queria desesperadamente perguntar o motivo de tanto ódio gratuito e brutal contra alguém que nunca lhe havia feito nenhum mal na vida. Mas as palavras simplesmente não saíam. O que eu fiz de tão terrível para que o senhor me trate com tanto desprezo e crueldade todos os dias amargos desta vida? Isadora conseguiu sussurrar debilmente, a voz embargada, quebrando o silêncio pesado do longo corredor, iluminado por arandelas clássicas. Mateus travou a mandíbula com força, quase quebrando os dentes, lutando internamente contra o desejo irracional de puxá-la para um abraço protetor e pedir perdão por todos os pecados imperdoáveis. Ele endureceu o coração propositalmente, escolhendo a palavra mais letal e venenosa possível para aniquilar qualquer esperança infantil que ela ainda pudesse nutrir. Você existe no meu mundo perfeito, e isso já é motivo suficiente para me causar profunda repulsa e nojo absoluto todas as manhãs ensolaradas. Ele respondeu friamente, virando as costas largas e afastando-se com passos firmes e decididos pelo tapete persa caríssimo. Isadora sentiu como se uma faca afiada tivesse sido cravada impiedosamente em seu peito cansado, rasgando o restinho de dignidade humana que ela ainda tentava preservar desesperadamente. Ela correu trôpega para o quarto de hóspedes, trancando a porta de madeira maciça com as mãos suadas, antes de desabar no chão frio, chorando muito. Quando a noite finalmente caiu sobre a extensa propriedade luxuosa, o silêncio na mansão tornou-se ainda mais opressor e carregado de uma tensão invisível e sufocante. Isadora permanecia encolhida no canto obscuro de seu quarto gelado, abraçada aos próprios joelhos pontiagudos, enquanto escutava cada barulho ínfimo vindo do corredor externo. O medo irracional de que Mateus invadisse seus aposentos para terminar o serviço macabro iniciado na pia do banheiro atormentava sua mente frágil e assustada incessantemente. Ela apertou a pequena cruz de madeira contra o peito, rezando baixinho para que o sol nascesse rapidamente amanhã. No conforto aparente de seu escritório particular, Dom Henrique analisava detalhadamente as plantas topográficas do terreno imenso e miserável da favela de Heliópolis. O sorriso perverso e ganancioso não abandonava os lábios finos do velho patriarca, enquanto ele planejava a destruição completa daquela comunidade pobre para erguer um novo complexo de luxo empresarial. Ele usaria a assinatura ingênua da nora no contrato de casamento para legalizar a expropriação violenta das terras comunitárias, sem levantar nenhuma suspeita indesejada das autoridades locais competentes. O sacrifício do filho e da garota favelada valeria cada centavo bilionário lucrado futuramente. Do outro lado da enorme residência imponente, Mateus enchia mais um copo de uísque puro e amargo, tentando afogar a dor paralisante que corroía suas entranhas de forma implacável e silenciosa. Ele sabia perfeitamente que as engrenagens perversas e mortais do plano diabólico de seu pai já estavam girando rapidamente, ameaçando esmagar Isadora e todos os moradores inocentes daquela comunidade carente e sofrida. O jovem executivo prometeu a si mesmo, observando a noite escura pela janela do quarto imenso, que protegeria a mulher bondosa até as últimas consequências fatais e imprevisíveis de sua própria vida miserável. A insônia atormentava Isadora impiedosamente naquela noite sombria, transformando o quarto de hóspedes em uma prisão de veludo e medo constante. O silêncio opressivo da mansão colossal
parecia sussurrar segredos macabros em seus ouvidos cansados, impedindo o descanso de sua alma fragilizada. Impulsionada por uma sede incômoda e pela necessidade de escapar de seus pensamentos aterrorizantes, a jovem decidiu arriscar uma caminhada silenciosa até a cozinha espaçosa. Seus pés descalços tocavam o mármore frio do corredor escuro. Cada passo cuidadosamente calculado para não despertar a fúria adormecida do marido cruel ou a atenção de qualquer membro daquela família assustadora. Ao se aproximar sorrateiramente do escritório principal, um som abafado e tenso paralisou a respiração de Isadora instantaneamente. A porta de carvalho maciço estava levemente entreaberta, permitindo que um feixe de luz amarelada rasgasse a escuridão do corredor silencioso. Ela escondeu-se rapidamente atrás de uma estátua de bronze, o coração batendo descompassado contra as costelas, enquanto tentava decifrar as vozes alteradas que ecoavam lá dentro. Era Dom Henrique, o homem que ela considerava seu único protetor, proferindo palavras carregadas de um veneno puro e uma maldade visceral que a enfermeira jamais imaginaria ouvir daquele senhor tão aparentemente devoto. Você não passa de uma grande decepção, Mateus. Uma falha miserável e patética que carrega o meu sobrenome imaculado. A voz do patriarca sibilou cortante como uma lâmina recém-afiada. Acha que pode me desafiar dentro da minha própria casa, protegendo secretamente aquela ratinha insignificante da favela fedorenta que você chama de esposa. Você é fraco. Exatamente como sua mãe moribunda era fraca e inútil perante as exigências do mundo real. Nunca se esqueça de que eu sou o único dono do seu destino, do seu dinheiro e até mesmo das batidas patéticas do seu coração acovardado. Seu verme desprezível. Isadora prendeu a respiração bruscamente, cobrindo a boca com as duas mãos trêmulas para sufocar um soluço de puro terror e choque profundo. Através da fresta iluminada, ela viu a figura imponente do marido, o temido CEO bilionário, encolher-se imperceptivelmente diante das agressões psicológicas do pai sádico. Mateus mantinha a cabeça dolorosamente curvada, os punhos cerrados ao lado do corpo tenso, aceitando cada ofensa brutal, com uma resignação silenciosa e assustadora que partiu o coração da testemunha escondida. O monstro que a aterrorizou na noite de núpcias parecia apenas um menino quebrado e completamente indefeso naquele momento exato. Um copo de cristal voou violentamente pelo ar, estilhaçando-se contra a parede de madeira a poucos centímetros do rosto imóvel de Mateus. Os cacos de vidro brilhante espalharam-se pelo tapete caríssimo, refletindo a crueldade implacável que brilhava intensamente nos olhos escuros de Dom Henrique. Saia da minha frente agora mesmo, seu inútil, antes que eu decida puni-lo como nos velhos tempos obscuros. O velho ameaçou asperamente, apontando um dedo autoritário em direção à porta pesada. O executivo obedeceu instantaneamente, girando os calcanhares com uma submissão dolorosa que deixou Isadora absolutamente perplexa e confusa, escondida naquele corredor escuro. A jovem enfermeira espremeu-se o máximo possível contra a parede gelada, fundindo-se com as sombras, enquanto Mateus passava apressadamente a poucos metros de seu esconderijo improvisado. A luz fraca da lua que entrava pela grande janela iluminou brevemente o rosto do marido, revelando uma expressão de dor angustiante e uma lágrima solitária que escorria por sua bochecha tensa. Aquele vislumbre fugaz de vulnerabilidade absoluta estilhaçou todas as certezas de Isadora, criando um caos emocional incontrolável dentro de seu peito confuso. O homem cruel e implacável era, na verdade, uma vítima silenciosa e torturada diariamente pelo próprio pai, amargurado, tremendo descontroladamente. Isadora abandonou a ideia de buscar um copo de água e correu desesperadamente de volta para a segurança frágil de seu quarto isolado, antes que pudesse alcançar a maçaneta dourada. No entanto, uma mão macia e enrugada tocou levemente o seu ombro esquerdo, fazendo-a sufocar um grito agudo de pavor genuíno. Era Dona Carmen, a velha governanta da mansão majestosa, segurando um pequeno lampião a óleo que iluminava seu rosto repleto de compaixão e uma tristeza antiga.
A senhora idosa puxou a garota gentilmente para dentro de uma pequena sala de costura adjacente para conversarem. Eu vi o seu terror nos corredores. Minha menina doce. E sei exatamente o que os seus olhos inocentes acabaram de testemunhar naquela escuridão. Dona Carmen sussurrou com a voz embargada, trancando a porta com cuidado extremo para garantir a privacidade absoluta de ambas as mulheres. Você finalmente conheceu a verdadeira face do diabo que habita esta casa suntuosa, e percebeu que ele não veste as roupas do seu marido amargurado, mas sim o crucifixo sagrado no peito do seu sogro bondoso. O menino Mateus vive em um purgatório terrível e silencioso, desde que era uma criança indefesa. As lágrimas de Isadora começaram a cair livremente. A confusão e a dor, misturando-se em um redemoinho emocional que ameaçava sufocar sua alma pura e verdadeiramente devota. A governanta sentou-se em uma cadeira estofada e suspirou pesadamente, decidindo que era o momento exato de quebrar o silêncio doentio que envenenava a vida daquele jovem executivo. As costas do Sr. Mateus são um mapa assustador de cicatrizes brutais. Marcas de couro e ódio que o pai cravou em sua pele durante anos de tortura constante. Ele suportou tudo em silêncio absoluto para proteger a vida frágil da falecida mãe. Um frio glacial percorreu a espinha de Isadora, congelando o sangue em suas veias enquanto as peças daquele quebra-cabeça macabro começavam a se encaixar lentamente em sua mente confusa. E a noite do nosso casamento amaldiçoado, por que ele tentou me afogar violentamente na pia daquele banheiro luxuoso? Se ele não é o monstro cruel que eu acreditava ser? A garota perguntou com a voz trêmula, agarrando as mãos velhas da funcionária com um desespero palpável e angustiante. Dona Carmen apertou os dedos finos da jovem, os olhos transbordando uma tristeza infinita e desoladora que rasgava a alma caridosa. Aquele vinho caro que Dom Henrique lhe ofereceu na sala estava carregado com uma droga perigosíssima e letal. Minha querida filha de Deus, a governanta revelou em um sussurro inaudível, temendo que as próprias paredes a condenassem à morte incerta. Mateus percebeu a tempo e precisava fazer você expelir o veneno escuro imediatamente, antes que ele parasse o seu coração bondoso para sempre e arruinasse o seu futuro incerto. Ele assumiu o terrível papel de agressor violento para salvar a sua vida, aceitando todo o seu ódio ardente e genuíno como um verdadeiro mártir, extremamente resignado e solitário. A verdade crua e avassaladora atingiu Isadora com a força de um furacão devastador, arrancando o ar de seus pulmões apertados e fazendo-a desabar de joelhos no chão de madeira polida. Ela soluçou ruidosamente, cobrindo o rosto manchado de lágrimas salgadas, enquanto a imagem de Mateus, lavando o veneno na pia, retornava à sua memória com uma clareza dolorosa e puramente redentora. O homem que ela havia amaldiçoado fervorosamente em suas orações diárias era, na realidade, o seu verdadeiro anjo da guarda, disfarçado nas sombras mais profundas e aterrorizantes daquele inferno familiar e burguês, repleto de mentiras perversas. De repente, todas as humilhações públicas e as palavras cruéis que o CEO disparava contra ela na mesa de jantar ganharam um novo e terrível significado estratégico em sua mente inquieta. Ele me trata com desprezo cortante na frente de Dom Henrique, para que o velho terrível não perceba que ele se importa genuinamente com a minha humilde sobrevivência e segurança. Isadora murmurou para si mesma, maravilhada e horrorizada ao mesmo tempo com o sacrifício imenso daquele coração atormentado. A culpa de tê-lo julgado precipitosamente esmagava o seu peito, transformando o ódio superficial em uma compaixão profunda e totalmente inquebrável. Você precisa continuar atuando brilhantemente, menina Isadora, fingindo que o odeia com todas as forças do seu ser, sempre que o patriarca, implacável, estiver por perto, observando com olhos de águia, advertiu Dona Carmen, ajudando a jovem a se levantar do chão com uma ternura maternal imensurável. Se Dom Henrique suspeitar por um único segundo infeliz que vocês dois se aproximaram afetuosamente, ele não hesitará em usar a sua mãe doente no hospital como moeda de troca sangrenta.
O destino cruel exige que vocês dancem essa valsa macabra de ódio, fingido, para continuarem vivendo seguros todos os dias de tormento. A enfermeira de Heliópolis assentiu silenciosamente, limpando as lágrimas com as costas das mãos calejadas de muito trabalho árduo na comunidade carente. Uma nova determinação feroz começava a queimar dentro de seu peito iluminado, substituindo o medo paralisante por um senso de justiça divina e uma empatia avassaladora pelo marido injustiçado e solitário. A partir daquela madrugada reveladora e eternamente marcante, ela não seria mais apenas uma vítima chorosa nas garras da alta sociedade paulistana, hipócrita. Ela lutaria bravamente, usando a sua fé e o amor cristão como escudos impenetráveis para proteger a alma machucada e imensamente triste de Mateus Monteiro. Retornando finalmente ao seu quarto frio, Isadora não sentia mais a necessidade aterrorizante de trancar a pesada porta com 2 voltas na chave. Ela ajoelhou-se ao lado da cama colossal de dossel, dourado, agarrando firmemente o crucifixo de madeira que trouxera da favela humilde, e iniciou uma prece sincera e profunda na escuridão. Dessa vez, as suas orações não pediam apenas pela saúde de sua mãe amada, ou por livramento daquele cativeiro de ouro ilusório. Ela implorava a Deus que derramasse seu bálsamo curativo sobre as feridas invisíveis que mutilavam cruelmente o espírito solitário de Mateus diariamente. Na manhã seguinte, a sala de jantar exalava novamente aquela tensão palpável e venenosa que já havia se tornado a rotina sufocante da mansão da poderosa família Monteiro. Dom Henrique bebericava o seu café com elegância impecável, lançando olhares falsamente paternalistas na direção da nora que mastigava o pão amargo. Mateus adentrou o recinto com a sua habitual máscara gélida, preparado para encenar mais um ato daquela peça brutal de crueldade ensaiada minuciosamente pelo velho opressor. No entanto, dessa vez, Isadora não abaixou a cabeça em submissão quando os olhos escuros do marido encontraram firmemente os seus. Ela sustentou o olhar denso e tempestuoso do executivo por um breve e intenso milissegundo, permitindo que toda a compaixão recém-descoberta e a compreensão silenciosa transbordassem pelas janelas de sua alma bondosa. Foi um vislumbre imperceptível de cumplicidade secreta. Um farol de calor humano rasgando o nevoeiro espesso de solidão e ódio, simulado que cercava a existência infeliz daquele homem milionário. Mateus piscou lentamente, a respiração falhando por uma fração mínima de segundo ao reconhecer a mudança misericordiosa na postura da esposa. Antes de recuperar a compostura rígida exigida pelo roteiro familiar infernal e perverso do velho pai, vejo que a insolência contínua é o prato principal na dieta daqueles que cresceram no meio do lixo de Heliópolis. O jovem CEO disparou com a voz carregada de veneno, fabricado magistralmente para agradar aos ouvidos atentos do patriarca, sentado ao lado. Isadora encolheu os ombros dolorosamente, forçando lágrimas de humilhação artificial a brilharem nos cantos de seus grandes olhos amendoados, apenas para convencer Dom Henrique de que o terrível ataque cruel havia atingido o alvo vulnerável perfeitamente. A encenação mútua era uma coreografia perigosa e exaustiva que os dois precisariam dançar com perfeição para manter a ilusão intacta. O velho bilionário sorriu satisfeito por trás da xícara de porcelana francesa, acreditando piamente que o seu plano maquiavélico estava se desenrolando sem falha no horizonte. Ele sentia um prazer doentio e sádico ao observar a destruição psicológica do próprio filho rebelde, alimentando-se da miséria existencial do rapaz como um parasita insaciável e voraz em busca de muito poder absoluto. Dom Henrique levantou-se elegantemente da cadeira antiga, limpando os lábios finos com um guardanapo branco, antes de anunciar com uma voz suave e aterrorizante que iria para a empresa imobiliária da família fechar negócios obscuros na cidade cinzenta. Assim que o ronco do motor do carro de luxo do patriarca sumiu pelos portões de ferro da vasta propriedade, um silêncio denso caiu bruscamente sobre a imensa sala de jantar deserta. Isadora levantou lentamente o rosto molhado pelas lágrimas fingidas que agora evaporavam no ar frio, e fixou os seus olhos calorosos
diretamente na figura solitária do marido cansado. Pela primeira vez desde o início trágico daquele terrível pesadelo matrimonial, orquestrado secretamente, o espaço gélido e intransponível entre eles pareceu diminuir consideravelmente naquela linda manhã iluminada, preenchido por uma verdade silenciosa que ligava intimamente as suas almas. O executivo engoliu em seco, com dificuldade notável, sentindo o peso invisível de sua existência, amaldiçoada ser misteriosamente aliviado pelo olhar compassivo daquela corajosa jovem da favela, sofrida paulistana. Ele não ousou pronunciar nenhuma palavra de agradecimento ou explicação em voz alta, pois as sombras da mansão sombria sempre possuíam ouvidos traiçoeiros e espiões mortais, espalhados por todos os grandes cômodos decorados. Mateus apenas fez um aceno imperceptível com a cabeça cansada, uma promessa silenciosa de proteção eterna, selada firmemente através do olhar intenso, cruzado na mesa farta. E caminhou a passos largos para fora daquele cômodo frio, sozinha novamente, entre aquelas paredes adornadas com obras de arte que exalavam pura hipocrisia e ganância. Isadora sentiu o coração bater em um ritmo novo e encorajador. Ela não estava mais lutando apenas pela sobrevivência de sua adorada mãe no leito do hospital distante. Agora, ela sentia que tinha um propósito superior desenhado pelas mãos de Deus justo. O seu destino inabalável era mergulhar corajosamente nas trevas gélidas daquela família implacável para resgatar a alma acorrentada daquele homem atormentado. Ela ansiava por curá-lo completamente, transformando as antigas cicatrizes do seu marido amargurado em um testemunho de genuíno amor incondicional, a muitos quilômetros de distância da mansão opressiva e luxuosa dos poderosos Monteiro. O diretor-geral do hospital comunitário abriu um envelope pardo confidencial em sua mesa modesta de madeira, desgastada pelo tempo. Dentro dele, um generoso cheque, assinado anonimamente, garantia que absolutamente todos os medicamentos inovadores e os melhores cirurgiões cardíacos da cidade estivessem sempre à disposição integral da amada mãe adoentada de Isadora imediatamente. Mateus Monteiro continuava agindo como um anjo protetor e invisível por trás das sombras, plantando silenciosamente as belas sementes do afeto na mesma terra árida que sua própria família ambiciosa tentava destruir impiedosamente. O sol do meio-dia castigava as vielas estreitas e poeirentas da favela de Heliópolis com uma intensidade sufocante. Isadora caminhava apressadamente entre os barracos de alvenaria inacabados, usando um lenço simples para esconder o rosto conhecido dos antigos vizinhos curiosos. Ela havia conseguido escapar furtivamente da mansão opressiva dos Monteiro durante a ausência do sogro dominador. Movida por uma necessidade desesperada de respirar o ar familiar de sua comunidade amada, a jovem enfermeira carregava uma pequena cesta de frutas frescas. Um pretexto frágil para justificar a sua perigosa e secreta visita ao bairro carente que tanto sentia falta diariamente. Ao virar a esquina da rua principal esburacada, os grandes olhos amendoados de Isadora arregalaram-se em uma surpresa genuína e avassaladora. A velha clínica comunitária, que antes ameaçava desabar sob o peso do abandono governamental, exibia agora uma fachada recém-pintada e janelas de vidro brilhantes. Uma equipe de pedreiros trabalhava arduamente sob o sol inclemente, descarregando caixas de medicamentos e equipamentos médicos de última geração de um caminhão imenso. A garota aproximou-se timidamente do mestre de obras suado, questionando com a voz trêmula sobre a origem daquele milagre financeiro inesperado que transformava completamente a realidade sombria do pequeno posto. O trabalhador limpou a testa molhada com as costas da mão calejada e sorriu abertamente para a jovem curiosa, parada na calçada de cimento. Ele explicou animadamente que uma fundação anônima havia assumido o controle absoluto das reformas estruturais e do abastecimento integral da modesta unidade de saúde pública. No entanto, os olhos atentos de Isadora captaram um detalhe minúsculo e revelador impresso rapidamente na lateral de uma das caixas de papelão empilhadas no chão. O logotipo discreto e inconfundível da empresa imobiliária de Mateus Monteiro brilhava sob a luz forte,
confirmando as suspeitas mais profundas de seu coração. Uma onda de emoção indescritível e avassaladora inundou o peito apertado da jovem esposa, fazendo as lágrimas salgadas arderem dolorosamente em seus olhos expressivos. O homem implacável que a humilhava publicamente na sala de jantar luxuosa era o mesmo anjo invisível que reconstruía a esperança perdida de seu povo sofredor e esquecido. Isadora tocou o colar de prata em seu pescoço delicado, elevando uma prece silenciosa de gratidão profunda aos céus por ter revelado a verdadeira essência bondosa daquele executivo atormentado. Ela precisava retornar imediatamente para a mansão gélida e confrontar o marido com essa descoberta imensamente redentora. A viagem de volta para o bairro nobre da cidade cinzenta pareceu durar uma eternidade sufocante dentro do ônibus lotado e barulhento. Quando Isadora finalmente cruzou os imensos portões de ferro forjado da propriedade dos Monteiro, o crepúsculo já pintava o céu com tons dramáticos, de laranja e roxo profundo. Ela adentrou a mansão silenciosa com passos decididos e corajosos, ignorando os olhares curiosos e maldosos das empregadas uniformizadas que limpavam o piso de mármore brilhante. O seu destino era o escritório particular de Mateus no terceiro andar escuro, o único lugar onde eles poderiam conversar sem as máscaras. A porta de madeira maciça estava entreaberta, revelando a figura imponente do CEO debruçado exaustivamente sobre uma montanha de documentos contratuais iluminados por um abajur solitário. Mateus esfregava as têmporas latejantes com os dedos longos. A gravata de seda frouxa no pescoço tenso, denunciando o cansaço extremo de mais um dia, mascarando a sua verdadeira identidade compassiva. Isadora entrou silenciosamente no recinto sombrio. O barulho sutil de seus sapatos, anunciando a sua presença inesperada naquele santuário de solidão absoluta. O executivo levantou a cabeça bruscamente. A expressão endurecendo por puro instinto defensivo, ao encontrar o olhar da esposa. "O que você está fazendo aqui, no meu escritório? Garota insolente, procurando motivos fúteis para me irritar no final deste dia infernal." Mateus disparou asperamente, a voz grave cortando o silêncio pesado do ambiente, forrado com belíssimos painéis de madeira nobre e livros antigos. Ele tentou vestir a armadura gélida da crueldade fabricada, mas os olhos compassivos e marejados da jovem quebraram instantaneamente a sua resistência emocional, cuidadosamente construída durante anos de dor. Isadora não recuou um único milímetro assustada. Em vez disso, ela caminhou lentamente em direção à mesa majestosa do marido com uma coragem admirável. "Eu fui até a favela de Heliópolis esta tarde, abafada, Mateus, e vi com os meus próprios olhos o milagre silencioso que as suas mãos generosas estão construindo naquela terra esquecida por todos." Isadora sussurrou com uma doçura infinita, ignorando completamente as palavras ofensivas e ásperas que ele havia acabado de proferir no ar. "Você reconstruiu a clínica médica da minha comunidade sofredora e garantiu que o nosso povo miserável tivesse acesso à dignidade humana que sempre nos foi negada cruelmente pelos poderosos. Eu sei que foi você o anjo anônimo que salvou a minha pequena paróquia amada." O rosto do jovem bilionário empalideceu subitamente. O medo irracional de ser descoberto pelo pai sádico, gelando o sangue em suas veias cansadas e marcadas por cicatrizes antigas. Ele levantou-se abruptamente da cadeira de couro italiano, contornando a mesa imensa, com passos largos e desesperados para agarrar os ombros finos da esposa com uma força ligeiramente descontrolada. "Você perdeu o juízo completamente, Isadora, arriscando a sua vida frágil e a minha sanidade mental saindo desta casa maldita sem a minha permissão expressa." Ele rosnou baixinho, os olhos negros transbordando um terror genuíno e puramente protetor que ela compreendeu. "Se o meu pai descobrir que você visitou aquela comunidade esquecida ou que eu estou desviando fundos empresariais para ajudar aqueles miseráveis, ele destruirá você, a sua mãe e todos os habitantes inocentes daquele lugar horrível, sem piedade." Mateus continuou num sussurro rouco e desesperado, soltando os ombros da garota como se o contato físico queimasse a sua pele sensível.
O pânico evidente na voz do homem poderoso confirmou definitivamente o que a velha governanta havia revelado na calada da noite sombria. O ódio aparente do CEO era, na verdade, o escudo mais impenetrável do seu amor escondido. Isadora não suportou ver o sofrimento excruciante estampando o rosto daquele homem incrivelmente corajoso e solitário, que sacrificava a própria alma pela salvação de pessoas completamente estranhas e invisíveis. Sem pensar nas graves consequências das quebras de protocolo daquela família aristocrática e doentia, a jovem enfermeira diminuiu a distância mínima entre eles e envolveu o torso largo do marido em um abraço caloroso, terno e profundamente curativo. Foi um gesto puro e instintivo de compaixão cristã. Um choque térmico entre a frieza aterrorizante daquela mansão opressiva e o calor aconchegante do afeto humano verdadeiro e incondicional. O corpo musculoso de Mateus enrijeceu instantaneamente sob o toque suave e inesperado da esposa carinhosa. Paralisado pelo choque elétrico provocado por aquele contato afetuoso que ele não experimentava há décadas dolorosas. As mãos delicadas de Isadora repousaram suavemente sobre as costas largas do executivo, exatamente sobre o mapa invisível de cicatrizes profundas e esbranquiçadas deixadas pelo cinto de couro pesado de Dom Henrique. Um tremor violento percorreu a espinha do bilionário atormentado. Não de medo paralisante, mas de um alívio indescritível e avassalador, que ameaçou romper as represas de suas lágrimas contidas durante toda a vida infeliz. Você não precisa carregar o peso do mundo inteiro sozinho nas suas costas feridas. Meu marido corajoso e bondoso. Isadora murmurou suavemente contra o peito do homem, sentindo as batidas descompassadas do coração dele ressoando diretamente em sua própria alma iluminada. Eu sei de todos os sacrifícios terríveis que você suportou silenciosamente para me proteger das garras daquele monstro cruel que você chama de pai. Deus conhece a verdadeira pureza do seu coração esmagado, Mateus. E eu prometo solenemente que serei o seu escudo espiritual nessa batalha terrível e sangrenta contra a escuridão absoluta desta família amaldiçoada. As palavras de Isadora foram o golpe de misericórdia final, que derrubou a imponente fortaleza de gelo intransponível que Mateus havia construído minuciosamente ao redor de seu próprio peito sangrento, lenta e hesitantemente, como se temesse quebrar a garota frágil com as suas mãos rudes. O executivo retribuiu o abraço caloroso, envolvendo a cintura fina da esposa com uma força protetora e desesperadamente necessitada de carinho verdadeiro. Ele enterrou o rosto tenso no pescoço perfumado da jovem enfermeira, inalando o cheiro de sabonete simples e lavanda que o lembrava vagamente da bondade perdida de sua falecida mãe adorada. Naquele pequeno santuário de penumbra silenciosa do escritório luxuoso, longe dos olhos julgadores da alta sociedade hipócrita e da vigilância sádica do patriarca diabólico, duas almas quebradas encontraram o consolo mútuo que tanto ansiavam secretamente na vida. A semente de um amor verdadeiro e indestrutível foi plantada naquele abismo de solidão e dor excruciante. Regada pelas lágrimas silenciosas de Mateus e pelas preces fervorosas de Isadora em meio ao caos inevitável. Eles sabiam perfeitamente que o caminho à frente seria repleto de perigos mortais e traições cruéis. Mas agora não estavam mais caminhando sozinhos pela escuridão gélida. A paz efêmera daquele momento mágico e redentor foi brutalmente interrompida pelo som característico e aterrorizante dos pneus do carro luxuoso de Dom Henrique, esmagando o cascalho da entrada principal da vasta propriedade milionária. Mateus afastou-se rapidamente de Isadora, a expressão de vulnerabilidade absoluta sendo instantaneamente substituída pela máscara familiar de frieza cortante e ódio fabricado brilhantemente. O instinto de sobrevivência animalesco exigia que ambos retomassem imediatamente os seus papéis dolorosos na macabra encenação familiar para garantir a continuidade daquela farsa protetora. A vida de milhares de inocentes miseráveis dependia do sucesso contínuo daquela mentira perfeitamente coreografada. Limpe essas lágrimas patéticas do seu rosto imundo e saia do meu escritório
imediatamente antes que o meu pai a veja aqui, mendigando atenção indesejada. O CEO ordenou com a voz rouca e propositalmente áspera, apontando para a porta de carvalho maciço com um gesto autoritário e desdenhoso. Isadora assentiu rapidamente, compreendendo a urgência letal da situação perigosa e a necessidade vital daquele teatro cruel e desgastante emocionalmente para ambos os lados sofridos. Ela alisou a saia simples de seu vestido modesto, ergueu o queixo com uma dignidade inabalável recém-descoberta e caminhou apressadamente para o corredor mal iluminado, quando Dom Henrique adentrou majestosamente o saguão principal de mármore brilhante, exalando poder opressivo e cheiro de charutos caríssimos. Encontrou apenas o silêncio fúnebre e a aparente submissão habitual, reinando absolutos em sua fortaleza, inexpugnável e fria. Isadora já estava trancada na segurança ilusória de seu quarto solitário, rezando o terço de madeira com uma fé renovada e indomável que queimava forte, como uma chama olímpica, dentro do seu peito corajoso. Mateus permanecia isolado no escritório sombrio, afogando as suas angústias em mais um copo de uísque escocês, enquanto calculava friamente os seus próximos passos arriscados e estratégicos. Nos dias que se seguiram àquela revelação avassaladora e emocionante, a dinâmica distorcida e perigosa dentro da mansão dos Monteiro transformou-se em uma dança perfeitamente coreografada de olhares furtivos e toques secretos nos corredores escuros. Diante dos olhos implacáveis e investigativos do patriarca sádico, Mateus continuava insultando cruelmente a esposa favelada, com palavras venenosas que pareciam lâminas afiadas, rasgando o ar tenso da sala de jantar farta. Isadora respondia com lágrimas silenciosas de humilhação falsa, encolhendo-se apavorada como uma presa indefesa, encurralada pelo predador impiedoso e ganancioso que controlava as finanças milionárias da família aristocrática e completamente hipócrita. No entanto, nos breves momentos roubados à noite, em que a mansão imensa mergulhava no sono profundo, as máscaras pesadas caíam pelo chão de madeira, revelando a devoção genuína e curativa que unia indissoluvelmente aquele casal marcado pela tragédia constante. Mateus esgueirava-se silenciosamente até o quarto de hóspedes gélido, trazendo pequenos frascos de remédios vitamínicos escondidos e notícias reconfortantes sobre a excelente recuperação cirúrgica da mãe amada de Isadora no hospital caríssimo. As mãos delicadas da jovem enfermeira acariciavam ternamente o rosto cansado do marido exausto, curando invisivelmente as suas feridas abertas com a doçura infinita do verdadeiro perdão. O amor puro e redentor de Isadora tornou-se a única luz divina brilhando no abismo de escuridão profunda que era a vida atormentada e miserável do herdeiro bilionário da imponente corporação imperial e ambiciosa. A garota de Heliópolis, que havia sido vendida como mercadoria barata para salvar a vida de sua mãe doente, agora se consagrava como a salvadora espiritual do homem mais poderoso e temido da sociedade paulistana, implacável e elitista. O laço de afeto inquebrável que se fortalecia na penumbra da madrugada silenciosa era a arma mais perigosa que eles possuíam contra o domínio doentio do velho. Mas a felicidade secreta e frágil dos dois amantes desafortunados estava prestes a colidir violentamente com a ambição desmedida e a crueldade inesgotável daquele que se considerava o dono absoluto de seus trágicos destinos traçados a ferro. Dom Henrique, desconfiado das constantes saídas noturnas misteriosas do filho rebelde e do brilho desafiador que teimava em habitar os olhos puros da nora antes submissa, contratou secretamente um investigador particular para segui-los implacavelmente pela cidade. O patriarca maligno preparava meticulosamente a armadilha letal que destruiria definitivamente a paz momentânea daquele casal e jogaria Isadora de volta ao inferno incandescente e impiedoso. Alheia à tempestade sombria e destruidora que se formava silenciosamente no horizonte nebuloso daquela mansão gigantesca, Isadora adormeceu tranquilamente com um sorriso esperançoso e genuíno, iluminando o seu rosto angelical de traços finos e muito bonitos. Ela sonhava acordada com o dia glorioso
em que Mateus estaria finalmente livre das correntes invisíveis e sufocantes do pai tirano, para caminharem juntos pelas ruas ensolaradas da sua amada favela, sem medo de represálias violentas. O calor do amor verdadeiro aquecia a sua alma bondosa, preparando-a inconscientemente para enfrentar as chamas escaldantes da provação suprema que o destino inexorável lhe reservava sorrateiramente. O ambiente do escritório principal de Dom Henrique exalava um cheiro forte de charutos cubanos importados e vitória iminente naquela manhã chuvosa em São Paulo. O velho patriarca repousou as fotografias granuladas sobre a mesa de mogno escuro. Os olhos cravados nas imagens nítidas do filho, abraçando a esposa favelada, o investigador particular contratado a peso de ouro havia feito um trabalho absolutamente impecável, desmascarando a farsa romântica e perigosa que ameaçava o império financeiro da família Monteiro. O ódio borbulhava intensamente nas veias envelhecidas do magnata, misturando-se a um desejo sádico e incontrolável de destruição implacável. Além das provas fotográficas do afeto proibido, o dossiê detalhava meticulosamente as enormes quantias de dinheiro desviadas por Mateus para a reconstrução da clínica em Heliópolis. Aquele ato de rebeldia escancarada era uma ofensa imperdoável contra a autoridade absoluta que Dom Henrique exercia com mãos de ferro há décadas. O rapaz acreditava estupidamente que poderia enganar o próprio pai, usando as finanças da empresa imobiliária para curar as feridas daquela comunidade miserável e sem valor comercial. O sorriso diabólico do patriarca iluminou o rosto enrugado, pois ele agora possuía todas as armas necessárias para aniquilar Isadora. Isadora foi convocada asperamente ao escritório luxuoso no início daquela tarde tenebrosa, sentindo um calafrio terrível percorrer a sua espinha enquanto caminhava pelos corredores silenciosos. A jovem esposa não tinha a menor ideia da tempestade devastadora que estava prestes a destruir o seu frágil mundo de esperanças recém-construídas. Ao cruzar a porta de carvalho pesada, ela encontrou Dom Henrique sentado imponentemente em sua cadeira de couro legítimo, ladeado por dois advogados de expressões frias e calculistas. O ambiente parecia subitamente desprovido de oxigênio. Uma câmara de execução perfeitamente preparada para sacrificar a inocência cristã da garota. Sente-se imediatamente. Sua ladra miserável e dissimulada. O patriarca rosnou com uma ferocidade demoníaca. Abandonando instantaneamente a sua máscara habitual de homem benevolente e profundamente religioso, ele jogou violentamente uma pasta preta sobre a mesa de mogno brilhante, espalhando dezenas de documentos financeiros confidenciais e relatórios falsificados diante dos olhos arregalados da enfermeira paralisada. Dom Henrique a acusou formalmente de ter roubado informações sigilosas da corporação para beneficiar criminosos perigosos escondidos na sua comunidade pobre de Heliópolis. A encenação maquiavélica era tão perfeita que os advogados engravatados observavam a jovem favelada com um profundo nojo silencioso. O mundo girou perigosamente ao redor de Isadora. Uma sensação nauseante de injustiça, cruel, rasgando o seu peito enquanto as palavras venenosas ecoavam pelo cômodo opressivo. Eu jamais encostaria um único dedo em qualquer documento desta empresa imensa. Eu juro por Deus Todo-Poderoso que sou completamente inocente destas acusações terríveis. Ela implorou com a voz embargada pelas lágrimas salgadas. A garota apertou o pequeno crucifixo de madeira contra o coração disparado, buscando uma salvação divina que parecia infinitamente distante daquele antro de corrupção humana. A sua ingenuidade cristalina contrastava fortemente com a maldade sombria que infestava a sala, rindo com um sarcasmo cortante e desumano. Dom Henrique levantou-se lentamente e caminhou até a janela ampla, bloqueando a pouca luz natural que tentava entrar. As suas preces patéticas não vão pagar a conta astronômica da UTI, onde a sua mãe inútil respira artificialmente graças à minha infinita caridade financeira. Sua tola, ele declarou friamente. O magnata anunciou com um prazer sádico e repugnante que havia cancelado imediatamente todos os pagamentos milionários direcionados ao hospital beneficente, condenando a senhora enferma
a uma morte dolorosa e certa. O chão desapareceu completamente sob os pés trêmulos da filha desesperada. Por favor, eu imploro de joelhos por compaixão, mate-me se for necessário. Mas não tire os aparelhos que mantêm a minha doce mãe viva neste mundo. Isadora soluçou desesperadamente, jogando-se no piso duro para suplicar aos pés daquele demônio engravatado. Ela estava disposta a assinar qualquer confissão falsa e absurda, entregar a própria liberdade e dignidade apenas para garantir a respiração vital da mulher que lhe deu a vida. Exatamente nesse instante de humilhação absoluta e dor excruciante, a porta do escritório foi escancarada, com um estrondo violento que estremeceu as sólidas paredes de madeira do cômodo suntuoso. Mateus Monteiro adentrou o recinto como uma verdadeira tempestade descontrolada. Os olhos negros faiscando com uma fúria selvagem e protetora que ele reprimira durante toda a sua existência infeliz. O jovem CEO não usava mais a máscara fria de submissão doentia que o pai sempre exigira tiranicamente. Ele agora irradiava o poder avassalador de um homem disposto a sacrificar o universo inteiro por amor. O executivo ajoelhou-se rapidamente no chão polido, puxando Isadora para os seus braços fortes e musculosos com uma ternura desesperada que deixou os advogados presentes absolutamente atônitos e completamente confusos com a cena. Não chore mais nenhuma lágrima por causa das mentiras venenosas deste monstro sádico e desprezível. Minha querida e corajosa esposa. Mateus sussurrou contra os cabelos escuros da enfermeira trêmula, ignorando completamente as convenções sociais e a presença intimidadora do próprio pai dominador. Ele beijou a testa suada de Isadora com uma devoção profunda e puramente celestial, prometendo silenciosamente que suportaria todos os tormentos infernais do mundo para garantir a segurança daquela mulher maravilhosa. A garota de Heliópolis agarrou-se ao paletó cinza do marido, sentindo que o seu verdadeiro anjo da guarda havia chegado para a batalha final. O rosto envelhecido de Dom Henrique contorceu-se em uma máscara de puro ódio e repulsa visceral diante daquela demonstração explícita de afeto e rebeldia imperdoável. Você é uma desgraça monumental para o sobrenome brilhante da nossa família ilustre. Rastejando no chão imundo por uma favelada ladra e completamente inútil, o magnata trovejou com a fúria de um deus pagão, contrariado em seus domínios absolutistas. Ele ordenou imediatamente que os seguranças brutais da mansão retirassem a garota chorosa do recinto à força, preparando-se para punir fisicamente o filho insolente com o cinto de couro como nos velhos tempos aterrorizantes. Levantando-se majestosamente, Mateus colocou o seu próprio corpo largo como um escudo humano intransponível entre Isadora e a maldade palpável que emanava do seu pai perverso. Ninguém vai encostar um único dedo nela enquanto eu ainda estiver respirando o ar viciado deste lugar maldito e completamente corrompido pela sua ganância asquerosa. O jovem declarou com uma voz mortalmente baixa e perigosa que ecoou pelas paredes revestidas de madeira. A aura de intimidação implacável que o CEO exalava naquele instante sublime fez até mesmo os advogados inescrupulosos recuarem instintivamente em direção à porta pesada, temendo a violência iminente. Com passos lentos e incrivelmente firmes, Mateus avançou em direção à mesa imensa, recolhendo os papéis forjados com uma frieza assustadora que desafiava diretamente a loucura do patriarca furioso. Estas acusações criminais são uma fraude grotesca, fabricada pelas suas mãos sujas de sangue inocente, apenas para torturar psicologicamente uma mulher que possui a luz divina que você sempre odiou. Ele disparou, rasgando os documentos falsificados em pedaços pequenos que caíram como neve negra sobre o tapete caríssimo. O executivo não estava mais disposto a jogar as regras distorcidas e cruéis daquele jogo sádico inventado pelo velho manipulador, tirando um envelope lacrado do bolso interno do paletó impecável. O jovem bilionário jogou o papel sobre o rosto enrugado e perplexo de Dom Henrique com um desdém magistral. Aí está a minha carta de renúncia definitiva a todos os cargos executivos, além do documento legal que transfere a minha parte da herança maldita inteiramente para suas garras podres e gananciosas.
Mateus anunciou em alto e bom som, cortando definitivamente os laços invisíveis e venenosos que o prendiam àquele império financeiro construído sobre o sofrimento alheio. A sua liberdade espiritual acabava de custar bilhões de dólares manchados. O impacto daquela declaração estrondosa atingiu Isadora com a força brutal de um furacão devastador, fazendo o seu coração bondoso saltar dolorosamente dentro do peito, apertado e extremamente angustiado. Ela sabia perfeitamente que o marido estava abrindo mão de todo o seu futuro brilhante, do conforto material e do prestígio incalculável na alta sociedade paulistana, apenas para manter a L.A. respirando livremente ao seu lado. As lágrimas da enfermeira agora eram de puro desespero, misturado a um amor avassalador. Reconhecendo que a nobreza de espírito daquele homem injustiçado superava qualquer riqueza obscena, escondida nos cofres fortificados da mansão aterrorizante. Dom Henrique gargalhou ruidosamente. Um som diabólico e extremamente agudo que arranhou as paredes sofisticadas do escritório, reverberando como o canto de um corvo agourento, anunciando desgraças terríveis e mortais. Acha mesmo que eu me importo com os seus papéis dramáticos de herói romântico e fracassado? Seu bastardo inútil e sentimentaloide, sem nenhum pingo de ambição grandiosa. O patriarca zombou abertamente, os olhos repletos de crueldade sádica. Você assinou a sentença de morte daquela velha asquerosa no hospital luxuoso, pois os meus advogados já suspenderam a assistência médica e ela não sobreviverá até a próxima madrugada fria. Um sorriso fino e incrivelmente calculista despontou nos lábios tensos de Mateus, destruindo instantaneamente a sensação de triunfo prematuro que animava o semblante enrugado do seu terrível pai. Você subestima profundamente a minha inteligência estratégica, após tantos anos, suportando a sua convivência asquerosa e doentia, debaixo deste teto amaldiçoado e repleto de sombras mentirosas. O jovem CEO rebateu brilhantemente. A mãe da minha amada esposa foi secretamente transferida durante a noite passada para um hospital filantrópico internacional de altíssimo padrão, protegido pelas minhas próprias reservas financeiras pessoais e intocáveis, localizadas no exterior, seguro e totalmente inacessível. A respiração do velho magnata falhou miseravelmente. A sua pele pálida, assumindo um tom arroxeado de cólera descontrolada, ao perceber que havia sido completamente superado pelas jogadas perfeitas do próprio filho. Isadora olhou para Mateus com uma adoração indescritível, compreendendo finalmente a extensão milagrosa do planejamento secreto que ele havia executado nas sombras para proteger a sua família vulnerável de todos os ataques mortais. O homem que ela julgava ser um monstro cruel, no início daquele pesadelo matrimonial, revelava-se o estrategista mais brilhante e o guardião mais corajoso de toda a cidade paulistana chuvosa e sombria. Segurando firmemente a mão suada e delicada de Isadora, Mateus virou as costas para o império milionário de sujeira e corrupção sistêmica que ele estava deixando para trás sem nenhum pingo de remorso incômodo. Nós estamos saindo desta masmorra banhada a ouro para sempre. E se o senhor tentar encostar um dedo sequer na minha esposa, maravilhosa, ou na comunidade carente de Heliópolis, eu entregarei todos os seus podres para a Polícia Federal. O jovem ameaçou asperamente, caminhando decididamente rumo à porta escancarada, enquanto os advogados horrorizados abriam caminho respeitosamente para a passagem gloriosa do novo casal liberto. O corredor extenso da mansão colossal nunca pareceu tão iluminado e livre de energias ruins quanto naquele instante de triunfo moral extraordinário. Isadora caminhava ao lado do marido corajoso, com a cabeça erguida graciosamente, sentindo as lágrimas de humilhação secarem no rosto angelical, para dar lugar a um sorriso genuíno de pura gratidão divina. Dona Carmen, a velha governanta fiel e bondosa, acenava discretamente de uma porta lateral escura, enxugando as próprias lágrimas de alegria profunda ao testemunhar a libertação definitiva do menino machucado que ela havia ajudado a criar, com tanto carinho maternal e afeto silencioso. Assim que cruzaram a soleira da porta de entrada monumental, uma chuva torrencial e absurdamente purificadora
desabou fortemente sobre a cidade cinzenta, lavando a alma sofrida do casal destemido e apaixonado. A água gelada molhava os trajes caros do executivo, arruinado financeiramente, e o vestido simples da enfermeira caridosa. Mas eles sentiam apenas o calor abrasador do amor infinito, que queimava intensamente em seus peitos aliviados. Mateus puxou Isadora para um abraço apaixonado sob o céu tempestuoso, beijando os lábios úmidos da mulher com uma fome desesperada e uma ternura acumulada durante décadas inteiras de dor constante. O gosto salgado da chuva misturou-se perfeitamente com a doçura avassaladora daquele primeiro beijo, verdadeiramente livre das amarras opressivas da família amaldiçoada e manipuladora. Isadora envolveu o pescoço do marido com as duas mãos trêmulas de emoção profunda, respondendo ao toque maravilhoso com toda a paixão cristã e carnal que habitava o seu espírito puro e imaculado. Eles correram em direção ao carro esporte estacionado na chuva forte, rindo alto como duas crianças travessas que haviam acabado de escapar maravilhosamente das garras mortais de um dragão aterrorizante escondido no castelo de pedras antigas e gélidas, observando furtivamente pela janela molhada do seu escritório escuro. Dom Henrique Monteiro apertava a taça de cristal com uma força desproporcional até que o vidro frágil estilhaçasse violentamente em suas mãos rudes. O sangue carmim manchou o carpete caríssimo. Uma metáfora perfeita para a violência impiedosa que ele estava prestes a desencadear cruelmente sobre os dois jovens apaixonados que ousaram desafiar o seu poder. O velho magnata não aceitaria a derrota amarga passivamente. Ele preferia ver o seu próprio sangue derramado nas ruas esburacadas da favela a permitir que o filho vivesse pacificamente com aquela ratinha insolente. Enquanto o carro de Mateus desaparecia rapidamente na neblina espessa e chuvosa da metrópole caótica, o patriarca diabólico pegou o telefone negro sobre a mesa bagunçada e discou um número altamente confidencial. A voz grave e ameaçadora do homem poderoso encomendou um serviço sujo e letal para o líder da maior facção criminosa escondida nas vielas perigosas de Heliópolis, selando um pacto macabro com as sombras urbanas. A guerra final estava oficialmente declarada, e as chamas do ódio implacável de Dom Henrique preparavam-se para incendiar as últimas esperanças celestiais daquele casal abençoado pelas mãos invisíveis de Deus. A vida na favela de Heliópolis pulsava com uma energia vibrante e acolhedora que Mateus jamais havia experimentado nos corredores frios de sua antiga mansão luxuosa, longe do luxo opressivo e das mentiras venenosas de seu pai implacável. O ex-bilionário descobriu a verdadeira paz espiritual, dormindo em um modesto colchão no chão de cimento batido. Isadora, com seu sorriso iluminado e mãos curativas, transformou aquele pequeno cômodo nos fundos da capela comunitária em um verdadeiro santuário de amor incondicional. A mãe da enfermeira, recém-chegada do hospital seguro, repousava tranquilamente, alheia ao perigo mortal que se aproximava silenciosamente. A noite caiu pesadamente sobre as vielas estreitas da comunidade pacífica, trazendo consigo uma brisa incomum que carregava um cheiro forte e metálico de gasolina pura. Homens encapuzados, financiados pelo ódio doentio e pela conta bancária inesgotável de Dom Henrique Monteiro, cercaram silenciosamente a velha igreja de pedra. Eles se moviam como sombras demoníacas sob a luz fraca dos postes piscantes, carregando galões cheios de combustível letal e tochas improvisadas. O silêncio sepulcral da madrugada foi subitamente rasgado pelo som aterrorizante de vidro quebrando, sinalizando o início do ataque covarde e brutal contra o refúgio sagrado. As chamas lamberam vorazmente as paredes de madeira da entrada principal, transformando a capela centenária em uma fornalha ardente em questão de poucos segundos desesperadores. O calor insuportável e a fumaça negra e tóxica invadiram violentamente o pequeno quarto onde a família dormia profundamente, despertando Mateus com um sobressalto aterrador. O instinto protetor do homem acendeu mais rápido que o próprio incêndio criminal, fazendo-o pular da cama improvisada com os olhos arregalados de puro terror. Ele sacudiu os ombros da esposa adormecida.
gritando o nome de Isadora com uma urgência rouca que ecoou pelo ambiente sufocante. Isadora abriu os olhos amendoados para encontrar uma visão dantesca do verdadeiro inferno na terra. O ardor da fumaça queimando instantaneamente seus pulmões frágeis e sensíveis. A garota tossiu violentamente, o pânico tomando conta de sua alma bondosa, ao perceber que a sala onde sua mãe idosa e debilitada descansava estava isolada por uma cortina espessa de fogo incandescente. O desespero materno falou mais alto que o medo da própria morte iminente, impulsionando a enfermeira a correr cegamente em direção à porta bloqueada pelas chamas vermelhas e laranjas que dançavam macabramente pelo corredor, antes pacífico. Braços fortes e musculosos envolveram a cintura fina de Isadora, puxando-a bruscamente para trás antes que ela pudesse ser engolida pelas línguas de fogo ardente e implacável. Mateus encarou a esposa com uma determinação feroz e absolutamente inabalável, transmitindo todo o seu amor infinito, através daquele olhar tempestuoso e carregado de uma coragem sobre-humana. Ele mergulhou um cobertor grosso em um balde de água parada, envolvendo o próprio corpo com o tecido encharcado, como se fosse uma armadura sagrada e abençoada. O ex-herdeiro bilionário estava prestes a realizar o sacrifício supremo pela mulher que o resgatou. O som ensurdecedor da madeira estalando e das vigas desabando mascarava os gritos angustiados da velha senhora, presa no cômodo adjacente e tomado pela fumaça escura. Mateus atravessou a barreira infernal com passos pesados e decididos, sentindo o calor abrasador derreter a pele de seus braços expostos e queimar impiedosamente o seu rosto suado. Ele ignorou a dor física lancinante que rasgava suas terminações nervosas, focado unicamente na figura frágil da sogra encolhida no canto mais distante e aterrorizante do quarto em chamas. Como uma força descomunal, ele a ergueu do chão e cobriu seu rosto. O teto da capela gemia perigosamente sob o peso do fogo incontrolável, ameaçando ruir completamente sobre as cabeças daquelas almas inocentes, presas na armadilha mortal e cruel. Mateus correu de volta pelo corredor incandescente, carregando a idosa com a agilidade de um anjo guardião desesperado para cumprir sua missão divina e redentora na terra. Ele entregou a senhora tossindo violentamente aos braços trêmulos e gratos de Isadora, empurrando ambas agressivamente em direção à única janela lateral que ainda não havia sido consumida pelas chamas vorazes. A rota de fuga estreita representava a salvação milagrosa e imediata. Isadora ajudou sua mãe a atravessar o parapeito quebrado, caindo na grama úmida do lado de fora, com um baque surdo e um choro aliviado e angustiante. A enfermeira virou-se rapidamente para puxar o marido amado, estendendo a mão desesperada em direção ao rosto manchado de fuligem do homem, que agora era o dono absoluto de seu coração. No entanto, antes que os dedos delicados pudessem tocar a pele suada de Mateus, uma enorme viga de madeira em brasa cedeu do teto destruído, despencando violentamente entre eles com um estrondo monumental que silenciou os ventos noturnos. Uma parede impenetrável de fogo e escombros separou brutalmente o casal apaixonado, aprisionando Mateus na fornalha ardente, sem nenhuma chance aparente de fuga ou sobrevivência milagrosa, através da cortina de fumaça tóxica e das chamas dançantes. Isadora conseguiu vislumbrar os olhos escuros de seu marido pela última vez naquela noite de terror e dor excruciante. Surpreendentemente, não havia medo ou arrependimento estampado no rosto queimado do executivo arruinado. Apenas um sorriso sereno e profundamente aliviado por saber que sua amada estava finalmente a salvo. Ele sussurrou um adeus silencioso antes que a capela desabasse por completo. O grito dilacerante de Isadora rasgou a escuridão da comunidade de Heliópolis. Um lamento agudo e banhado em sangue que superou o rugido ensurdecedor do próprio incêndio criminoso. A garota tentou inutilmente avançar contra as chamas implacáveis para cavar os destroços fumegantes com as próprias mãos, nuas e feridas. Mas foi contida pelos vizinhos desesperados que acordaram com o caos noturno. As sirenes dos caminhões do corpo de bombeiros começaram a uivar à distância, chegando tarde demais para impedir a tragédia
arquitetada pela mente demoníaca e completamente sem coração do patriarca da poderosa família Monteiro. Ajoelhada na terra batida e coberta pela fuligem escura de seu antigo lar sagrado, Isadora sentiu uma parte vital de sua própria alma ser arrancada violentamente do peito. As lágrimas de dor lancinante abriram caminhos claros em seu rosto sujo de cinzas, enquanto ela abraçava a mãe idosa e tremia incontrolavelmente diante da destruição absoluta e cruel. A enfermeira caridosa fechou os olhos inchados, recusando-se a aceitar que a maldade extrema de Dom Henrique tivesse vencido o amor puro e redentor que transformou Mateus. Ela iniciou uma prece sussurrada e desesperada, clamando por um milagre divino. Os jatos potentes de água das mangueiras dos bombeiros lutaram bravamente contra as chamas remanescentes, dissipando lentamente a fumaça tóxica que encobria o cenário macabro e totalmente devastado. Homens uniformizados e cobertos de suor começaram a revirar as madeiras carbonizadas e os blocos de pedra quente com extremo cuidado, buscando qualquer vestígio de vida sob aquele inferno de cinzas. Isadora aguardava em uma agonia paralisante, o coração falhando a cada segundo arrastado que os socorristas passavam, escavando os destroços perigosos da capela. O silêncio da madrugada foi interrompido por um chamado urgente de um dos profissionais, sob os restos retorcidos do altar principal. Eles encontraram o corpo inerte e gravemente ferido de Mateus Monteiro, coberto por uma espessa camada de poeira e queimaduras terríveis. O ex-bilionário estava inconsciente, sua respiração sendo apenas um sussurro fraco e irregular que ameaçava desaparecer a qualquer instante sob o peso insuportável de seus próprios ferimentos mortais. Os paramédicos agiram com uma rapidez impressionante, colocando-o em uma maca rígida e administrando oxigênio puro, enquanto avaliavam a gravidade extrema das lesões causadas pelo fogo. A prova física do sacrifício supremo daquele homem chocava até os socorristas mais experientes. Isadora implorou chorando para acompanhar o marido na ambulância reluzente, agarrando a mão ilesa do homem amado com uma força que desafiava a própria fragilidade de seu corpo exausto. Observando o rosto coberto de fuligem e machucados feios, a jovem esposa lembrou-se do executivo impecável e arrogante que a havia aterrorizado na sombria e distante noite de núpcias. Aquele homem frio não existia mais, tendo sido completamente forjado e purificado nas chamas escaldantes da dor e da renúncia cristã. Agora, restava apenas um herói caído, que sangrou bravamente para proteger as pessoas que escolheu amar. Enquanto as sirenes estridentes abriam caminho pelo trânsito caótico da metrópole em direção ao hospital de emergência, as autoridades policiais começavam a isolar a área destruída na favela. Os moradores indignados e leais a Isadora não hesitaram em relatar aos investigadores a presença dos homens encapuzados e os galões de gasolina suspeitos que iniciaram o incêndio criminoso e letal. A comunidade de Heliópolis, antes silenciada pelo medo e pela pobreza estrutural, agora se erguia como uma testemunha coletiva e feroz contra a tirania assassina. As engrenagens da justiça terrestre e divina começavam a girar implacavelmente contra o mandante. A muitos quilômetros daquela desgraça sangrenta, no conforto obsceno e imaculado de sua mansão gigantesca, Dom Henrique brindava sozinho com uma taça de vinho tinto de safra raríssima. O patriarca sádico sorria diabolicamente para a escuridão de seu escritório silencioso, acreditando piamente que o seu problema irritante havia sido reduzido a um monte inútil de cinzas e ossos carbonizados. Ele não sentia um pingo sequer de remorso pela morte encomendada do próprio filho rebelde, encarando o assassinato brutal apenas como uma simples e necessária limpeza nos negócios sujos da sua imobiliária e da sua família. Escondida nas sombras densas do corredor adjacente, a velha governanta Dona Carmen escutava a celebração macabra do patrão implacável, com lágrimas de puro horror molhando seu rosto enrugado. A lealdade servil de décadas inteiras quebrou-se irremediavelmente dentro de seu peito cansado, substituída por uma indignação avassaladora e um desejo urgente de vingar o sofrimento injusto do menino Mateus. Com passos furtivos e decididos, a senhora idosa caminhou até o porão úmido da residência,
destrancando um cofre antigo e empoeirado que guardava os segredos mais podres e as provas documentais dos crimes assustadores do magnata inescrupuloso. As luzes brancas e estéreis da unidade de terapia intensiva iluminavam de forma fantasmagórica o rosto pálido e enfaixado de Mateus, que lutava bravamente contra a escuridão da morte. Isadora permanecia sentada em uma cadeira dura e desconfortável ao lado do leito hospitalar, recusando-se terminantemente a comer, dormir ou abandonar o posto de vigília angustiante. A enfermeira segurava o terço de madeira apertado entre os dedos machucados, sussurrando orações contínuas e carregadas de uma fé tão poderosa que parecia aquecer o quarto gélido. O amor inquebrável da mulher era a única âncora que mantinha o marido vivo, inclinando-se suavemente sobre as grades de metal frio da cama reclinável. Isadora aproximou os lábios trêmulos do ouvido enfaixado do homem, que sacrificou absolutamente tudo pela sua salvação. Você não pode me abandonar agora, meu amor corajoso, pois nós ainda temos uma vida inteira e linda para reconstruirmos juntos sobre as cinzas daquele passado sombrio e doloroso. Ela murmurou com a voz embargada pelas lágrimas teimosas. Os monitores cardíacos apitavam em um ritmo fraco e desesperador, indicando que a verdadeira batalha pela sobrevivência espiritual e física de Mateus Monteiro estava apenas começando de maneira brutal. A madrugada chuvosa e sombria deu lugar aos primeiros raios de sol tímidos que tentavam penetrar as nuvens carregadas e cinzentas sobre a cidade turbulenta de São Paulo. A provação de fogo havia destruído a capela sagrada, mas forjou um laço indestrutível de cumplicidade eterna e amor verdadeiro entre Isadora e o herdeiro destituído. Enquanto a vida do jovem CEO permanecia por um fio tênue e incerto na cama de hospital beneficente, as forças da justiça divina e da lei dos homens conspiravam silenciosamente para aplicar o golpe final e devastador contra o império do mal. O silêncio sepulcral da unidade de terapia intensiva era constantemente interrompido pelo bip rítmico e monótono dos aparelhos que mantinham Mateus Monteiro lutando bravamente pela vida frágil. Isadora permanecia ajoelhada ao lado do leito metálico e frio, segurando a mão enfaixada do marido com uma devoção profunda que transcendia o cansaço extremo de várias noites de vigília angustiante. A enfermeira caridosa murmurava preces incessantes à Virgem Maria, implorando por um milagre celestial que pudesse curar as queimaduras terríveis e restaurar os pulmões gravemente feridos pela fumaça tóxica daquele incêndio criminoso. A fé inabalável era a sua única fortaleza invisível, enquanto a jovem esposa travava uma batalha espiritual incansável pela sobrevivência de seu verdadeiro amor. As engrenagens da justiça começaram a girar implacavelmente nos corredores do poder paulistano. Dona Carmen, a velha governanta da família, caminhou com passos firmes e decididos até a sede da Polícia Federal sob a chuva fina. Ela carregava uma pasta de couro desgastada, contendo documentos confidenciais, gravações ocultas e balanços financeiros fraudulentos que comprovavam todos os crimes hediondos, extorsões violentas e assassinatos encomendados pelo cruel patriarca sádico, o temido magnata Dom Henrique Monteiro. A mansão luxuosa e opressiva dos Monteiro, que durante tantas décadas funcionou como uma fortaleza inexpugnável para encobrir as atrocidades da alta sociedade elitista, foi subitamente invadida por dezenas de agentes federais fortemente armados. Dom Henrique saboreava tranquilamente o seu café da manhã em uma xícara de porcelana importada, quando os policiais arrombaram as pesadas portas de carvalho maciço com mandados de prisão incontestáveis. O velho bilionário tentou usar a sua influência política costumeira e a arrogância desmedida para intimidar as autoridades competentes. Mas as provas irrefutáveis, entregues pela governanta, silenciaram imediatamente qualquer tentativa patética de suborno ou fuga desesperada. Algemado friamente e arrastado pelos corredores de mármore brilhante que antes simbolizavam o seu império intocável e banhado em sangue inocente, o patriarca sádico experimentou pela primeira vez o gosto amargo da humilhação pública e da impotência absoluta.
As câmeras implacáveis dos noticiários locais registraram incessantemente a queda monumental do magnata religioso e filantropo. Na realidade, era um monstro diabólico escondido atrás de falsas doações de caridade, o castelo de mentiras venenosas. Construído sobre as lágrimas de órfãos e o suor explorado dos moradores da favela de Heliópolis, desmoronou completamente sob o peso da lei e da justiça implacável. No exato momento em que as pesadas grades da prisão de segurança máxima se fecharam ruidosamente com um estrondo metálico nas costas de Dom Henrique. Um suspiro profundo e vital rompeu o silêncio tenso do quarto de hospital gélido. Os cílios escuros de Mateus tremeram levemente pela primeira vez em longas e torturantes semanas de coma profundo induzido pelos médicos especialistas, indicando uma reversão milagrosa no seu quadro clínico considerado irreversível pela ciência. Isadora sentiu o aperto fraco dos dedos enfaixados do marido, respondendo ao seu toque amoroso, e as lágrimas de pura alegria inundaram o seu rosto. O jovem executivo abriu os olhos amendoados de forma lenta e extremamente dolorosa, piscando repetidas vezes para se acostumar com a claridade branca e ofuscante das lâmpadas fluorescentes sobre a sua cama hospitalar. A primeira imagem nítida que a sua visão embaçada capturou foi o sorriso radiante e iluminado de sua amada esposa compassiva, que o observava com uma ternura infinita e um alívio avassalador que curava as feridas abertas de sua alma solitária. Mateus tentou falar alguma palavra de carinho, mas a sua voz não passou de um sussurro rouco e arranhado pela fumaça do incêndio. Não se esforce para falar neste momento delicado, meu amor corajoso e incrivelmente forte, pois o nosso pior pesadelo cruel finalmente acabou para sempre. Isadora murmurou docemente, acariciando os cabelos escuros do marido com uma delicadeza quase celestial que espantava os medos profundos. Ela contou-lhe brevemente sobre a prisão definitiva do patriarca sádico, a justiça impecável sendo feita pelas mãos da brava governanta Carmen e a certeza absoluta de que a maldade desenfreada não tinha mais lugar na vida deles. O ex-bilionário fechou os olhos descansados, permitindo que uma lágrima solitária e purificadora escorresse pelo seu rosto enfaixado. Os meses rigorosos que se seguiram foram marcados por um processo de recuperação física árdua para Mateus e por um julgamento criminal amplamente coberto pela mídia sensacionalista que condenou Dom Henrique a várias décadas de reclusão ininterrupta. Trancafiado em uma cela úmida e minúscula, o velho magnata arrogante perdeu rapidamente a sua sanidade mental, assombrado pelos fantasmas das inúmeras vidas inocentes que ele havia destruído impiedosamente com a sua ganância demoníaca. A lei divina do retorno implacável, onde colhemos exatamente aquilo que plantamos na terra, provou ser muito mais severa do que as sentenças ditadas pelos juízes e tribunais humanos. Totalmente recuperado e ostentando as suas novas cicatrizes com um imenso orgulho silencioso, Mateus assumiu o controle legal da herança da família após o confisco dos bens ilícitos pelo governo rigoroso e justo. Ao lado de sua esposa bondosa e incansável, o jovem decidiu vender a mansão opressiva e todos os artigos de luxo desnecessários, transformando aquele dinheiro banhado em sangue em sementes de pura esperança e renovação social comunitária. Eles fundaram uma instituição beneficente gigantesca no coração batente da favela de Heliópolis, oferecendo moradia digna, educação de altíssima qualidade e saúde gratuita para milhares de famílias historicamente marginalizadas. A antiga capela de pedra, covardemente destruída pelas chamas do ódio implacável, foi lindamente reconstruída pelas mãos unidas e calejadas dos próprios moradores gratos da comunidade carente e sofrida da grande metrópole paulistana. A nova igreja tornou-se um símbolo imponente de resistência espiritual e afeto incondicional, abrigando também a sede administrativa da Fundação Caridosa, dirigida amorosamente pela governanta Carmen, que encontrou ali a sua redenção pacífica e honesta. Isadora continuou exercendo a sua sagrada profissão de enfermeira na clínica vizinha totalmente renovada, cuidando dos necessitados com a mesma doçura divina que havia salvado o seu amado e corajoso marido.
No final de uma tarde alaranjada e perfeitamente serena, Mateus e Isadora caminhavam de mãos dadas pelas ruas limpas e floridas do bairro que eles ajudaram a reerguer com tanto suor e dedicação verdadeira. A barriga levemente arredondada da jovem esposa anunciava a chegada abençoada de uma nova vida inocente, um fruto puro, nascido de um amor forjado de maneira brutal nas fornalhas mais sombrias da maldade humana. O vento suave soprava os cabelos curtos do ex-executivo que havia deixado de ser o herdeiro de um império sangrento para se tornar o guardião protetor daquela linda família muito feliz. Eles pararam em frente ao pequeno mirante construído no ponto mais alto de Heliópolis, observando o pôr do sol glorioso pintar a imensidão da cidade de concreto com cores quentes e incrivelmente vibrantes, prometendo sempre dias melhores. A noite de núpcias traumática e banhada em violência perversa parecia agora apenas uma lembrança muito distante e embaçada, o começo doloroso de um longo caminho de purificação que os ensinou o verdadeiro significado da palavra resiliência. Naquele instante de pura e absoluta comunhão espiritual e carnal, Mateus abraçou a sua Redentora com enorme devoção, sabendo que o amor sempre vence.